Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Provérbios 21, verso 1. O versículo diz assim: Como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Mais uma vez, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Primeira parte do versículo, como ribeiros de águas. Este capítulo 21, começa com uma ênfase na mão controladora de Deus sobre a vida dos homens. Até mesmo o coração dos homens estão na mão de Deus, e não somente os seus passos, como está escrito em Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? O coração do homem pode ser conduzido por Deus, assim como um agricultor pode direcionar a água de irrigação para diversos canais. Ribeiros de água são canais de irrigação sob o controle do agricultor. Então Deus pode alterar, modificar a mente dos homens. Ele pode, por uma poderosa e imperceptível operação em seus espíritos, desviá-los daquilo que parecem mais decididos, incliná-los a fazer aquilo que parecem contrários. Da mesma maneira, como um lavrador, por meio dos canais, pode fazer com que a água atravesse toda a sua terra, de maneira como ele lhe apraz, da maneira como ele quer, o que não altera a natureza da água, nem impõe nada, não mais do que a providência de Deus sobre a liberdade nativa da vontade do homem, mas direciona o seu curso para servir o seu propósito. Então o homem continua tendo o livre-arbítrio, só que Deus intervém quando ele quer cumprir a sua vontade. Segunda parte do versículo: assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Não somente os corações dos homens comuns, mas até mesmo o coração dos reis estão na mão do Senhor, apesar de todos os seus poderes. Os reis nos antigos tempos era o fiel da balança. Tudo estava na sua mão, ele dava e tirava de quem queria. Nos tempos modernos, felizmente, não é assim, porque há justiça para discernir casos. Mesmo temos que admitir as fraquezas humanas, apesar disso. Os corações dos reis são insondáveis para nós, seus súditos, e impossíveis de um súdito controlar. Da mesma maneira como eles têm seus segredos de estados, eles também têm grandes prerrogativas concernentes à sua coroa. Mas o grande Deus os tem, veja, tudo quanto quer o inclina. Deus os tem não somente sobre os seus olhos, mas na sua mão. Na sua mão quer dizer no seu controle. Os reis mais absolutos da terra estão sobre o governo de Deus. Ele coloca coisas em seus corações. Em Apocalipse 17:17, está escrito: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram em seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então os planos de Deus não podem ser impedidos. Deus coloca no coração do rei a sua vontade, ele faz com que o rei opere a sua vontade no seu tempo. Dois reis aqui do Antigo Testamento eu listei, Ciro e Artaxerxes, são exemplos de reis que, ao seguirem os caminhos escolhidos por ele, inundavam e fertilizavam o campo de Deus conforme a vontade dele. Duas referências. Esdras 1:2 diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Veja, Ciro nada tinha a ver com a cultura judaica, nada tinha a ver com o povo judeu. Todavia, ele mesmo admitiu
que Deus, o Deus de Israel, colocou no coração dele e lhe deu a responsabilidade de lhe edificar uma casa em Jerusalém. A segunda referência, Esdras 7:27. Bendito seja o Deus dos nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornar a casa de Deus que está em Jerusalém. Aqui está falando de Artaxerxes, né? Veja, os reis, eles sim podem ser laicos, eles podem ter suas religiões particulares, eles podem governar da maneira como decidem, eles têm a sua liberdade para isso, mas quando Deus quer operar, ele inspira o coração do rei, ele inclina o rei, o governante, o líder a cumprir a sua vontade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.